Você já reparou como o mundo está em constante modificação, em constante transformação? Velhos costumes são deixados de lado, novos costumes, novos comportamentos, novas tradições começam a ser construídas. As pessoas, de um tempo para cá, na verdade sempre, né, o mundo está em transformação, mas nós podemos sentir que isso está sendo acelerado. Você mesmo já deve ter sentido que algo está diferente no ar, em termos políticos, econômicos, sociais, culturais, intelectualmente falando, em termos de relacionamento. Os relacionamentos têm nos dado mostras disso. Nós vamos falar sobre isso, como que as bases sobre as quais os homens organizam seus pensamentos e comportamentos estão mudando e as consequências dessas mudanças na vida, né? No cotidiano, no dia a dia, em tudo que a gente faz. Quem é que vai nos ajudar a falar sobre esse tema, né? As mudanças nos pensamentos dos homens? A Paula Bacelli, que é psicóloga clínica, é escritora, é palestrante, tem um blog onde você vai poder buscar mais informações e eu quero que você conheça ela. Paula, obrigado por estar aqui, para nos ajudar a pensar sobre tudo isso, né? Mudanças. Olá para todos, eu é que agradeço a oportunidade e eu acho que você abriu um espaço que não é comum da gente ver, né, na mídia televisiva. E falar sobre mudança, num primeiro momento, é falar sobre a estrutura de pensamento que ordena essas coisas. Então, assim, nós estamos em 2014 e a gente vem de uma estrutura de pensamento que busca compreender materialmente, cientificamente, com dados matemáticos, né, tudo que tem, tudo que há. E aí, de uns tempos para cá, do início de 1900 para cá, a gente veio com uma nova ordem dentro da ciência, ainda dentro da ciência chamada positivista, materialista, né? Mas que abriu espaço para um outro lugar, que é o que a gente chama hoje de física quântica ou física do mundo subatômico, física da onde os olhos não veem, né? Aonde o microscópio não chega, aonde é necessário um acelerador de partículas gigante, um aparelho quilométrico, né? Lá na Suíça, para poder verificar, né, que movimentos são esses dessas partículas que formam átomos, que formam moléculas, que formam células, que formam o corpo humano, que formam tudo que tem. Então é a partir dessa discussão que nós precisamos pensar sobre isso, porque vários dados, né, que estão sendo comprovados hoje, que a ciência não discute mais, que a medicina começou a usar, que a psicologia não faz muito tempo começou a namorar, mas ainda falta um bom caminho, né? Esses novos dados abriram espaço para a gente colocar como base de tudo que há, não uma substância, né? Um pequeno bloco que formariam essas partículas, esses átomos, essas moléculas e o restante das coisas, mas consciência, informação em vibração. Essa é a nossa grande discussão, porque quando eu paro para pensar sobre isso, eu tenho que discutir tudo o que eu ando fazendo na vida. Como eu penso, como eu atuo, como eu decido, né? Mas antes de nós falarmos propriamente dito sobre o conteúdo dessa mudança, no caso você está falando da questão da consciência, vamos fazer só uma análise rápida, porque desde que o homem, né, se coloca aí como um analisador da realidade, né, refletindo sobre a realidade, refletindo sobre si mesmo, os pensamentos humanos, eles vêm sofrendo modificações, né? Ao longo da história, nós tivemos vários paradigmas, vários referenciais de pensamentos. E aí, vivemos também revoluções, como, por exemplo, o iluminismo foi uma forma de revolucionar a maneira como os homens pensavam, né? E agora você está dizendo que nós estamos vivendo uma nova grande transformação na base de como os homens organizam seus pensamentos? Sim, sim. Nós podemos até chamar essa nova base de uma base informacional. A internet, por exemplo, como a gente conhece, essa facilidade que a gente tem de se comunicar, com a rapidez que é e tudo mais, facilita a gente a pensar sobre isso, né? A gente até observa que as crianças que estão nascendo hoje, eles já nascem nesse campo informacional. Aí eu vou abrir um precedente. A gente precisa entender, ajudar o telespectador a entender, né, que tudo que se trata de natureza se trata de campos. A gente tem campos elétricos, todo mundo conhece isso, já deve ter levado choque, né? A gente sabe que a eletricidade está aí, fazendo a luz se acender, fazendo a gente poder aparecer na televisão, né? Nós temos campos magnéticos, que, sei lá, o mais básico do campo magnético são os ímãs, todo mundo conhece isso, né? São forças de atração e repulsão. Mas nós temos um campo que agora ele está evidenciado e é através dele que nós estamos repensando
todas essas coisas, inclusive a forma de se fazer medicina, de se fazer psicologia, de se fazer tecnologia, que é o campo informacional, né? A gente tem uma teoria que eu tenho certeza que as pessoas já ouviram falar, porque isso começou finalmente a se popularizar, e eu acho que é isso mesmo. As coisas têm que se popularizar, porque senão as pessoas ficam muito à mercê do que outros escolhem para que elas vejam. Então, por isso que eu acho que essa oportunidade no programa é muito legal, né? E é o que eu tento fazer com o Fale Mais Sobre Isso, né? E o canal da gente tem dado esse apoio no sentido da gente difundir os conteúdos, as informações úteis às pessoas, né? Sim, sim, eu acho que as pessoas têm que se apropriar de como é pensado a respeito delas, e isso não tem chegado. Infelizmente, né, existe uma dificuldade ainda, não sei se de moda, não sei se de estrutura mais rígida, mas enfim. Essa teoria, a gente chama ela de teoria das supercordas, né? Então, assim, é como se um pensamento maior, algumas pessoas vão chamar de Deus, algumas pessoas vão chamar de consciência, outras pessoas vão chamar de fonte, né? Mas como se essa inteligência maior, ela vibrasse informações. E essas informações fossem se misturando, né, numa harmonia, como a gente pensa música, por exemplo, né? Que vão se misturando e montando outras informações, até chegar num nível de manifestação concreta, material, como a gente está aqui. Então, por exemplo, hoje nós não temos aparelhos definitivamente do jeito que eu vou falar, mas nós temos aparelhos que levam a esses indícios, portanto a gente tem como afirmar. Eu não sou eu, você não é você, nem esse sofá não é esse sofá, a câmera que está me filmando e filmando você não é a câmera. Se a gente pega um aparelho muito sensível, isso aqui é pura vibração. É uma vibração que se manifesta naquela câmera e se configura daquele jeito e permite que ela filme a gente, né? Grave a filmagem, enfim. Eu sou uma configuração vibracional. Eu não sou isso aqui, essa estrutura. Matéria é energia condensada. Não existe essa diferença entre energia e matéria, né? Isso é uma coisa muito importante da gente entender, porque a gente fica sempre esperando que algo aconteça na matéria e esquecendo que nós é que estamos influenciando o tempo inteiro essa matéria. Existem pesquisas, por exemplo, no campo da matemática e no campo da física quântica com passado e futuro que são muito interessantes. Você pega sorteia um número aleatório, guarda esse número num cofre, né? E você sabe exatamente que número que é esse, mas você não reconhece, a máquina sabe disso. Mas aí você coloca um grupo de pessoas meditando para influenciar naquela numeração que está guardada já num cofre. Ela está materializada, vamos dizer assim, em algo que foi lá e imprimiu 1, 2, 3, 4, por exemplo, né? E nós temos certeza porque a máquina nos permite isso depois em verificação. E aí, depois de um certo tempo que essas pessoas ficam tentando influenciar essa sequência numérica, vai lá, entra no cofre e é outra sequência numérica. São pesquisas muito sérias. Eu estou resumindo, obviamente, porque a gente tem tempo para falar sobre isso especificamente, e é um campo meio difícil também, quando entra um pouco a matemática, mas é isso, a gente influencia. Aí a gente abre espaço hoje, por exemplo, para uma coisa que a gente chama de epigenética. Eu acho que as pessoas precisam entender sobre isso. Hoje a ciência comprova que o DNA em manifestação, que as pessoas estão lá fazendo testagem de genoma, leitura de genoma, as próprias, os tratamentos, né, em função da genética, mas existe um campo, né? O que é EP? EP é fora, é aquilo que não está dentro do DNA. O que não está dentro do DNA é um campo. Só que aí você entrou num novo campo. Eu vou pedir para você segurar essa explicação, porque no próximo bloco eu penso que isso deve ser muito importante para a gente explorar de forma mais aprofundada, tá legal? Voltamos logo falando sobre como que consciência, raciocínio, reflexões influenciam inclusive a nossa própria realidade. Já já estamos aí. Quando caminhamos, refletimos e pensamos melhor. Por isso, a N Ideias é uma agência de propaganda que caminha com seus clientes. N Ideias, pensando com você.
eu te convido a conhecer a Casa da Homenagem. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos, noivos ou até mesmo fortalecer a sua marca, agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Casa da Homenagem. Venha conhecer a nossa loja, que possui grande variedade de produtos. Duque de Caxias 95, esquina com Cipriano Del Fábio. Telefone 3214-9040. Então, de volta no Fale Mais sobre isso dessa semana com a psicóloga clínica Paula Bacelli. Ela é psicóloga, palestrante, tem um blog muito legal e ela vai falar inclusive sobre esse blog para que você possa buscar informações, né, a mais. E estamos discutindo como que as transformações no campo do conhecimento, né, no campo da mentalidade, no campo das próprias informações que os homens buscam para dirigir e tocar suas vidas, têm produzido mais transformações e manifestações, né, na vida das pessoas. Não é sobre isso, Paulo? A gente está falando sobre como que conhecimentos geram conhecimentos. Sim. E um acúmulo de conhecimentos que a humanidade já produziu tem colocado a humanidade num novo patamar, né? Sim. Nós temos evoluído bastante. Sim. Assim, para depois a gente voltar a falar do que a gente estava conversando anteriormente, acho importante também discutir uma coisa. Quando lá atrás o pessoal começou a dizer, olha, nós não podemos misturar mais o que é do campo espiritual, né, com o campo material, porque aí a ciência estava muito em voga e eles criaram o que a gente chama de pensamento positivista, paradigma positivista, querendo encontrar uma resposta nessa matéria concreta, né? Uhum. Eles não estavam errados, porque eles estavam vendo um veio de pesquisa que dava para compreender boa parte das coisas que estavam manifestadas ali. Mas eles sempre observaram fenômenos extra, né? Epifenômenos, fenômenos que não cabiam naquela linha de pesquisa, de comprovação, e foram deixando de lado. Óbvio, a ciência não tinha se desenvolvido ainda para esse olhar, né? Por exemplo, dizer que a gente é um campo de informações, que eu sou um campo de informação, você é um campo de informação. Conforme a influência do ambiente, conforme a influência do nosso campo de crenças, porque a gente pode escolher pensar ou não em determinadas coisas, e essas coisas escolhidas podem ser boas ou ruins, né? Nós vamos direcionar a nossa saúde ou a nossa doença. Isso não era pensado assim lá atrás. A gente queria achar um vírus, queria achar uma bactéria, queria achar um bacilo, queria achar alguma resposta para aquele mau funcionamento, por exemplo, do corpo, da natureza, enfim. Mas os fenômenos além sempre aconteceram. E hoje nós temos campo para se pensar sobre isso. Hoje nós temos campo para se pensar sobre isso, porque com o conhecimento também acontece uma coisa interessante, que é o acúmulo de conhecimento e a maturação, né? A humanidade está atingindo um nível de maturidade intelectual. Verdade. Tudo bem que ainda estamos longe, extremamente longe de onde poderemos chegar e aonde chegaremos, né? Mas enquanto conhecimento organizado, enquanto conhecimento refletido, intelectualizado, a humanidade tem uma história curta, mas já chegou a um certo grau que possibilita enxergarmos novas possibilidades, novos campos. Igual uma criança, com o passar do tempo, vida adulta, né, ela vai chegar no momento em que ela vai ter maturidade. Olha como que a terceira idade traz muita maturidade de pensamentos, né? A gente tem que considerar, né? O homem ter chegado à Lua foi muito importante. Tudo que esses cientistas fizeram com relação a naves espaciais, novos combustíveis, tiveram que abrir espaço para essa outra ciência que depois a medicina pega, e estou dizendo medicina de uma forma ampliada, né, na saúde, não necessariamente os médicos, mas qualquer um que lide, né, com saúde, abrir um campo para isso, porque é um campo de ciência. Nós estamos falando em como lá, por exemplo, quando a gente é gerado, né, determinado espermatozoide que carrega determinada informação, que não é só a informação ali do código genético, é a informação do campo em que ele foi produzido, né? Aquilo tem uma influência em como aquela pessoa vai se tornar, aquela personalidade vai se desenvolver, né? Aquela alma vai se configurar, e aquele determinado óvulo que simplesmente desce ali das trompas, entendeu? Não é um óvulo qualquer. Né? Ele não é um óvulo qualquer, ele nem é um óvulo só que carrega uma informação material, de material biológico, não. Existe um material de campo de informação. Nós dois estivemos presentes numa conversa super fantástica no sábado sobre parto humanizado, um sábado desses aí,
e uma pessoa sui generis para poder dizer para nós que você não pensa a gestação a partir da gestação, você pensa a gestação 9 meses antes, no campo daquela família, para que se configure, por exemplo, que tipo de gestação, que tipo de criança que vai nascer, né? Quais as possibilidades esse ser humano se desenvolver. Então isso é muito grande, nós precisamos abrir espaço para esses fenômenos na nossa vida. Por exemplo, vamos traduzir isso para o público de uma forma bem simples. Uma pessoa com uma determinada doença, obviamente ela vai ao médico, ela vai fazer os exames, ela vai diagnosticar para poder traçar uma forma de se tratar aquela doença, né? Mas ela é uma pessoa, por exemplo, negativista. Você pega uma pessoa que está lá num tratamento super ultra moderno, com pessoas da saúde fantásticas ao lado dela, que vão fazer o melhor para ela que a medicina tem para oferecer hoje. Mas ela é uma pessoa negativista. É só acompanhar. Vai dar problema no tratamento. Ela vai entrar naquela estatística pequena de que tudo dá errado, o meu medicamento não funciona do jeito que ele deveria funcionar, o tratamento não se desenvolve do jeito que ele deveria se processar. Por quê? Porque ela combate o campo da saúde com o campo do negativismo, que é informação. Então vamos esmiuçar ainda mais para o telespectador entender. Vamos. E eu vou encerrar esse bloco com essa colocação. No próximo bloco você retoma, por favor. O que você está dizendo é que, por exemplo, a pessoa vai para um tratamento super moderno num hospital, por exemplo. E aí tem aquela quantidade de informações que a medicina e a tecnologia médica já produziu, né? Já produziram, sobre como tratar o tumor, a célula que está machucada, etc. Só que hoje nós já temos outros conhecimentos acumulados informando que como essa pessoa pensa, como essa pessoa se alimenta, como essa pessoa se relaciona com outros seres, os livros que essa pessoa lê, as crenças que ela tem, né? Como ela se relaciona com a doença. Como ela se relaciona consigo, com a doença, com sua história de vida. Ou seja, existe uma infinidade de outros campos informacionais, é isso que você está querendo dizer, que vão complementar aquele campo informacional tecnológico do hospital, produzindo conhecimento que pode ser benéfico à humanidade. É sobre isso que nós estamos falando. Exatamente. E é sobre isso que você vai falar mais no terceiro bloco. A gente volta logo. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui, durante a programação do Canal da Gente. No Pão de Batata é assim, faz bem para todo mundo. Gostoso, saudável e sempre fica com gostinho de quero mais. São várias opções saborosas de batatas assadas recheadas, deliciosos sanduíches, pratos executivos feitos na medida e ótimos tiragostos. Servimos todos os dias até às 15 horas o melhor self-service da região, além de várias opções de sucos e aquele chopp super gelado que não pode ficar de fora. Pão de Batata, Center Shopping. De volta ao Fale Mais sobre isso dessa semana, ajudando todo mundo a entender, e eu mesmo entender, a Paula está aqui para me ajudar e ajudar você a entender como que nós, seres humanos, vivemos e transitamos e nos relacionamos dentro de campos de informação, né? Dentro de campos de conhecimentos. Tudo que a gente faz está baseado em alguma crença, algum pensamento, alguma reflexão que nós temos sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre a realidade. Só que nós esquecemos que esses campos informacionais são múltiplos e são bastante complexos. E eles se interpenetram, né? Não é isso, Paulo? Sim, Os campos, eles dialogam entre si, né? Igual o exemplo que a gente deu no outro bloco do cara no hospital. Ele está no hospital dentro de uma área médica, tecnológica, o aparelho de ultrassonografia. Avançado, os conhecimentos práticos do médico. Isso é um campo. Mas como ele pensa, como ele se veste, como se relaciona, o que ele lê, não é por aí? É um campo que entra junto, que também ele vai ser o definidor dessa cura ou não. Porque se não fosse assim, a gente não poderia admitir, por exemplo, curas espontâneas. Eu acho que assim, quero falar de coisas para o telespectador e buscar também, né? Porque assim, na internet tem muitas falas. Nós temos hoje assim grandes universidades como a Unifesp no Brasil. Nós precisamos abrir espaço para dizer que o Brasil também se engaja, né, nesse processo, não só lá fora. Então a Unifesp tem um trabalho muito fantástico com relação a esses
fenômenos extra a essa genética, essa informação que vai além, né? Tem muita coisa lá. A USP tem um trabalho de psicossomática, acho legal USP falar. tem trazido a questão da espiritualidade para dentro, do tratamento médico. Claro, né? isso é fantástico. Então, um campo complementando o outro. Lá fora nós temos, nós temos a Universidade de Moscou, a Universidade de Belgrado, na Sérvia, várias universidades nos Estados Unidos, na França, enfim, é gigante. Aqui em Uberlândia, o Departamento de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia, tem o professor Luiz Carlos, que é psiquiatra, bom saber. Discutindo psiquiatria e espiritualidade. Bom saber, isso eu não sabia, muito legal, muito legal. Então, assim, dentro desse universo, dessa discussão, é para que a gente possa se colocar nessa atuação, porque às vezes a gente, assim, lá no velho paradigma, né, que eu precisava encontrar alguma resposta de cura, por exemplo, já que a gente está falando de cura, é mais fácil para entender, porque é mais palpável, né? Eu estava procurando, sei lá, o vírus, a bactéria, o bacilo, o tumor, enfim. Mas eu tenho que entender que eu tenho uma influência de cura nessa história muito gigante. Porque muitas pessoas já decidiram que vão morrer. Então não interessa a tecnologia gigante, maravilhosa e fantástica, elas vão morrer. E às vezes com coisas menos importantes, menos complicadas do que outras pessoas. Nós temos, por exemplo, as experiências de quase morte. Acho que é importante o telespectador buscar saber, ler a respeito, são depoimentos, as pessoas vão contar o que elas percebem na consciência, como que elas, sei lá, entidades com quem elas conversam, que ajudam elas a voltarem para o corpo e manifestarem a vida novamente. Nós temos curas espontâneas, pessoas que inegavelmente estavam à morte, resolvem, solucionam coisas internas da alma e dali uma semana elas já não têm mais nada e não tem uma explicação material para isso, mas tem uma explicação energética, informacional. Então eu acho que é disso que a gente precisa se apropriar, da nossa influência, tanto em nós quanto nos outros, porque aí tem várias outras experiências, né? Grupos de pessoas, grupos de oração, grupos de meditação, né? Dentro de uma pesquisa fantástica que comprova um fenômeno simples chamado não localidade. O que é isso? Ação à distância, né? Realmente o meu pensamento, assim como as ondas de informação do rádio, da televisão, né, andam em ondas aí pelo universo, o meu pensamento também. Eu não posso esquecer disso. A história de pensamento positivo não é uma historinha de brincadeira, românticazinha ou religiosa. Ou autoajuda. Ela é real, ou autoajuda. Ela é real. Agora, a questão é que eu preciso, num primeiro momento, me dispor a isso. Eu preciso olhar para essa história com mais consistência, né? E as pessoas têm que se apropriar desse conhecimento. Quando você fala as pessoas têm que se apropriar desse conhecimento, eu acho legal, porque o que a Paula está dizendo? Ela está dizendo que o que nós pensamos e como pensamos realmente interfere na nossa vida e na nossa qualidade de vida, e isso nos leva a uma outra reflexão. Porque as pessoas falam assim, não, peraí, eu tenho liberdade de pensamento, eu tenho livre-arbítrio, eu penso como eu quero pensar, ninguém interfere na maneira como eu penso, o pensamento é meu, a Constituição me garante. Ok, sim, mas o que nós estamos querendo dizer é que, apesar de toda a liberdade de expressão, de ação, de pensamento, livre-arbítrio, como se pensa e o que se pensa é muito sério. Tem consequências. Tem consequências. Tem consequências. Então, não é que a gente está querendo ensinar as pessoas a pensarem, mas nós estamos querendo chamar a seguinte reflexão, a qualidade do que você pensa, sobre o que você pensa. Existe uma relação entre escolha e determinismo gerado, né? Eu vou explicar. Eu escolho, porque uma realidade que a gente não vai fugir dela é a realidade da escolha. Eu escolho o tempo inteiro, consciente ou inconscientemente. De preferência que a gente fizesse um mergulho pessoal, né, da gente ter um pouco mais de controle sobre o que a gente pensa no inconsciente para que ele se tornasse consciente. Senão a gente vai ficar à mercê de coisas que a gente não tem a menor ideia e elas vão continuar montando determinismos na nossa vida. É mais ou menos aquela história da lei da semente. Não adianta, eu plantei morango, eu vou poder colher morango. Eu posso colher um morango mais azedo, um pouco mais doce, maior, menor, mais gostoso, menos saboroso. Mas eu vou colher morango, não tem jeito de plantar morango e colher uva, né? Então, com os pensamentos e a influência que eles têm nas manifestações que nós vamos viver e influenciar os outros a viverem e a natureza como um todo. Esses outros, quando eu me refiro, eu estou dizendo animais não humanos, plantas, minerais, o clima, enfim.
tá? Então isso é muito sério. Nós temos realmente um livre-arbítrio e a gente chegou num momento muito interessante disso, de poder escolher, mas eu preciso escolher entendendo que eu gero determinismos e que a partir do momento que eu gero um determinismo, eu sou responsável por ele. Então, para concluir esse programa, e você já está convidada para continuar na semana que vem, Obrigada. porque esse assunto é muito legal. A Paula vai continuar conosco semana que vem também, falando sobre isso. Você está dizendo que você pode pensar o que você quiser, mas cuidado com o que você pensa. Ah, claro. Porque vai gerar consequência a nível físico, né, orgânico, a Sim. nível corporal, a nível Sim. relacional, a nível social, enfim. Só né? para finalizar, Léo, às vezes chegam pessoas no consultório, eu não atendo criança, mas às vezes os pais chegam com problemas com seus filhos e quando a gente vai fazer uma avaliação, você percebe que essa criança está doente, ela não para de adoecer por conta do campo dos pais, não porque ela fisicamente é fraca, né? Então, assim, é complicado. Ou seja, consequências a nível relacionais, né? A níveis relacionais. Muito. Paula, obrigado por ter vindo Eu aqui é que iniciar essa agradeço a discussão. oportunidade. Nós vamos continuar, tá? Mas foi dado um pontapé inicial nesse assunto tão sensível, denso e difícil de condensar Claro, em meia hora, né? Obrigado, Paula. Agradeço. Qual que é o blog? É espacodaalma.blogspot.com. Legal, espaço da alma, sem o C cedilha, do espaço, .blogspot.com. Muito obrigado pela sua audiência e te convido a continuar nos assistindo, porque essa conversa é muito importante para todos nós. Até semana que vem em mais um Fale Mais sobre isso.